A graça e a paz, irmãos, como é que você tá? Daremos continuidade ao nosso estudo do livro de Romanos, hoje, capítulo 12. E nesse vídeo, eu sei que Deus vai falar muito no seu coração, mas antes disso, eu peço para você clicar no gostei aqui embaixo do vídeo, se inscrever no canal, comentar, compartilhar o vídeo com seus contatos, e isso vai me ajudar bastante. Lembrando também que é importante que você esteja com a sua Bíblia na sua mão para você ir lendo, acompanhando, para você não se perder naquilo que nós estamos falando, tá? Então já vá na sua Bíblia, abra no capítulo 12, versículo 1 e 2. Nós temos muita coisa para estudar. Vamos lá. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até aí. Até o capítulo 11, a ênfase de Paulo estava na santificação do povo, na conduta do povo. Mas agora, do capítulo 12 até o capítulo 16, nós vamos ver que Paulo ele introduz um novo tema, que é a vida em comunidade, a vida em igreja. Como é que nós devemos viver de uma forma apropriada junto com os irmãos. E nós precisamos entender que para vivermos em comunhão, nós temos que ter a nossa mente renovada e a nossa alma transformada. Como nós lemos aqui no texto, Paulo ele fala que nós devemos apresentar os nossos corpos vivos. A gente pensa, muitos de nós pensamos, que precisamos apenas entregar o nosso coração ao Senhor e que isso é o suficiente. Mas nós vemos que precisamos entregar o nosso corpo também. O nosso culto ele não pode ser apenas interior, não é algo místico, mas é algo concreto. E ele precisa ser traduzido em atos concretos de serviço. E nós podemos entender esse sacrifício vivo que Paulo diz no versículo 1 como o sacrifício vivo e racional significa que o nosso culto ele precisa ser lógico e, acima de tudo, algo espontâneo. O sacrifício vivo também significa que nós morremos, nós mortificamos as obras más que apresentam no nosso corpo, para nós sermos instrumentos de Deus. Aquilo que estava mal, aquilo que era mal em nós, ele morreu. Nós sacrificamos ao Senhor, nós entregamos os nossos corações, os nossos corpos, a nossa alma, o nosso espírito ao Senhor, apresentando os nossos corpos, como sacrifício vivo. Isso também nos diz em participação no culto, uma participação física, presencial. Se você vê pessoas que falam, olha, eu participo sim de uma igreja, mas eu nunca vou lá, eu nunca estou na reunião. Isso então é uma afirmação falsa, ele não participa, ele não está fisicamente junto com a igreja. Cada parte do nosso corpo precisa ser oferecido a Deus. Nós devemos lembrar sempre que o nosso corpo pertence a Deus, porque Deus criou o nosso corpo e depois comprou a nossa vida. Então nós pertencemos a Deus. Nós vamos ver então cada parte do nosso corpo que nós precisamos santificar ao Senhor e entender um pouco como funciona. Primeiro nós temos os nossos olhos. O pecado quase sempre começa nos nossos olhos físicos e também com os nossos olhos da mente. Se nós lidarmos bem com esse problema, nós conseguiremos vencer a tentação. Vigie os seus olhos, vigie o que você está vendo. Nossos ouvidos, se Satanás ele não consegue entrar em nossa vida pelos olhos, ele tentará pelos ouvidos. Piadas sujas, músicas profanas, fofocas, coisas ruins podem dar espaço para que o diabo influencie a sua vida. O nariz, dificilmente nós pecamos com o nariz, cheiro e tal. Mas o nariz também quer dizer de se intrometer, de colocar o nariz onde não é chamado. É símbolo de pessoas intrometidas,
Vigie, esteja atento com o que está acontecendo, mas não se meta no que não é para você se meter. Esteja ali envolvido com o que diz respeito a você. A boca ou a língua, sabe? É raro um cristão não ser tentado nessa área. As oportunidades de pecar com a boca, com a língua, elas são gigantes, elas são infindáveis. Nós podemos ser tentados pelo que entra e também pelo que sai. Cuidado com fofocas, cuidado com comentários, cuidado com suposições. Você pode estar pecando através da sua boca ou da sua língua. Nossas mãos, Deus ele nos deu mãos para fazermos o bem, para nós trabalharmos, para provermos as nossas necessidades, não para usarmos para o mal, não para fazer injustiça com pessoas. Nosso estômago, quando a Bíblia se refere ao estômago, ela se refere aos apetites carnais do nosso corpo. O Senhor precisa estar no controle dos nossos apetites. Por mais que sejam naturais, eles podem nos escravizar, eles podem nos dominar. E os nossos pés, o inimigo ele sempre tenta controlar a sua vida, por onde você anda, por onde você vai. Os nossos pés falam de caminho, por onde você está andando, em que situações, em quais situações você está se colocando. Nós precisamos consagrar cada um dos nossos membros ao Senhor para que eles sejam usados exclusivamente para a glória e para o louvor do nosso Deus. No versículo 2, nós vemos que Paulo diz para nós não nos conformarmos com este mundo, com este século. Paulo ele usa duas palavras para trazer impacto, não sei se você reparou. Ele diz conformar e também transformar. Conformar significa em tomar forma exterior. Isso é se conformar. E transformar é uma mudança de dentro para fora. Preste atenção, nós precisamos ser bem cautelosos. Não podemos nos conformar com o presente século. Ou seja, não podemos e nem devemos nos moldar ao presente século, a seguir aquilo que o mundo diz, aquilo que o mundo dita, as modas mundanas, que quase sempre a maioria delas é contra a vontade de Deus. Mas é claro que não é para você ter uma vida como se você vivesse em 1810, vestindo roupas antigas, vestidões longos. Não estou dizendo isso. Nós não devemos nos conformar, nos parecer com este mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós precisamos sempre ser equilibrados quanto a isso. Lembre-se disso, você precisa ter equilíbrio. Não seja mundano, não siga o que o mundo diz, siga o que a palavra diz. Mas também não seja medieval, não seja uma pessoa estranha, que as pessoas vão ver, olha lá o crente esquisito. Não, mas tenha equilíbrio, lembre-se disso. E Paulo vai falar então sobre a transformação da nossa alma. A transformação ela é o resultado da santificação e está relacionada com a alma do homem. A palavra transformação aqui no original é metamorfos, que significa uma substância mudada em sua natureza e forma. É uma substância, essa transformação ela é interior, ela causa uma mudança na nossa forma. Não é apenas uma mudança metabólica, uma mudança externa, mas é uma mudança que ocorre tanto na minha constituição interior quanto na minha forma interior. Ela é de dentro para fora. É um novo elemento que é colocado dentro de nós. E você sabe qual elemento que é esse? É Cristo Jesus. Nós fomos regenerados em nosso espírito e Deus deseja expandir do nosso espírito para a nossa alma. Mediante a esse processo, a nossa mente, as nossas emoções, as nossas vontades, elas são transformadas conforme a vontade do Senhor. O nosso espírito ele é regenerado e mudado quando nós aceitamos a Jesus. Mas a nossa mente, as nossas emoções, as nossas vontades, elas ainda permanecem iguais. Nós temos Cristo como vida em nosso espírito, mas nós não temos Ele na nossa alma.
Nós precisamos que o Senhor continue derramando graça e o seu Espírito na nossa alma, até que cada parte da nossa vida seja transformada segundo a sua imagem. Com tudo isso acontecendo, nós recebemos o Senhor Jesus no nosso espírito, o Senhor expande o espírito dele nas nossas emoções, na nossa alma, nos nossos pensamentos. Então nós pensaremos como ele pensa, nós amaremos como ele ama, nós escolheremos como ele escolhe, nós teremos a semelhança do Senhor em nossa vida prática, porque a nossa alma estará cheia da vida de Deus. E você pode estar se perguntando, como é que acontece essa transformação? Primeiro, essa transformação, ela acontece pela renovação da nossa mente. Em Romanos 12, especificamente, Paulo ele não diz como nós podemos renovar a nossa mente, é verdade. Mas lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 21, nós vemos que a palavra de Deus salva a nossa alma. A palavra salvação nessa passagem, ela significa restaurar, salvar, curar, renovar. Ser salvo aqui é a mesma coisa que ser transformado. Então a palavra de Deus, ela me transforma. Para eu ser transformado, eu preciso da palavra de Deus. Eu sou renovado pela palavra de Deus. E como a palavra de Deus me renova? Quando eu tomo a palavra de Deus para mim. Quando eu recebo a palavra de Deus. A primeira maneira de tomarmos a palavra é ouvindo. Quando nós ouvimos, nós estamos renovando a nossa mente. E dessa forma, nós submetemos a uma mudança. Muitas pessoas pensam que participar, frequentar as reuniões dos cultos nas igrejas é algo sem importância, é algo secundário, mas isso não é verdade. Quando nós nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, nós estamos alimentando e sendo transformados. Nós estamos nos alimentando do Senhor. Alimentando do Senhor, recebendo do Senhor, eu preciso colocar em prática tudo aquilo que eu recebo do Senhor. Colocar em prática é falar a palavra, é meditar na palavra, praticar no seu dia a dia. Isso tudo produz transformação, isso tudo produz renovação na minha mente. Mas lembre-se, não é a letra da palavra, não é apenas ler, mas ter revelação, é ter iluminação da palavra, é você ler com seu espírito. E por que nós somos transformados? Para edificar a igreja. É por isso que antes de falar da vida da igreja, Paulo ele enfatiza a necessidade de ser transformado e separado do mundo. Viver em comunidade é algo essencial, mas essa comunidade antes precisa ser transformada pelo Senhor para que ela possa viver em unidade, em uma só voz, em um só pensamento. Outra forma de transformar a nossa mente é contemplando o Senhor. É olhar para o Senhor, para a vida do Senhor. É tirar o véu dos nossos olhos que tapam a nossa visão e olhar para Cristo. Olhar para a sua vida, para o exemplo que Ele nos deu. Não só como um exemplo, mas como fonte de vida e de inspiração para nós. Fonte de poder, fonte da graça que está em nós. Mirando os olhos fixos no Senhor, nós contemplamos o Senhor e somos transformados. Paulo ele segue dos versículos 3 ao 8, trazendo aqui a prática da vida da igreja. Vamos lá no texto 3 a 8 que diz assim: Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente.
Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então Paulo aqui, ele vai trazer para nós como é o dia a dia, na prática, na vida do corpo. A primeira condição para nós entrarmos na vida do corpo, como eu já disse, é apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo. Não se conformar com este mundo e ter a alma transformada. Nós ainda precisamos considerar 2 pontos básicos sobre a vida do corpo. Primeiro, que é o conceito que cada um de nós temos de nós mesmos e os dons da graça. No versículo 3, Paulo ele diz para nós que precisamos ter um conceito apropriado de nós mesmos. A vida da igreja se expressa pelo funcionamento de cada membro. Cada membro ele possui uma função específica conforme o seu dom. Mas essa harmonia do funcionamento do corpo, ela pode ser abalada quando nós pensamos algo além de nós mesmos, além do que nos convém pensar. Um dos maiores obstáculos para uma vida em comunidade, uma vida na igreja, é o autoconceito que a maioria possui de si mesma. Essa atitude ela produz arrogância e soberba, e isso pode manifestar de várias formas, levando-nos a atuar em áreas para as quais nós não recebemos nenhum dom. Quando nós pensamos que somos melhores que os demais, pensando que nós poderíamos fazer melhor do que os que já estão fazendo, imaginando que nós somos imprescindíveis na obra, insubstituíveis. Não devemos pensar com uma cabeça arrogante. Não devemos pensar além daquilo que somos. Deus chamou cada um para a sua função no corpo. Mas também precisamos entender e evitar o outro extremo. Pessoas que pensam sempre algo negativo delas, sempre uma autoestima baixa, né? Pensando que o seu dom não é necessário para a edificação, ou que nada que ele faz vai mudar alguma coisa, ou que sempre os outros fazem melhor do que elas. Esse tipo de pensamento também nos faz ficarmos paralisados na inércia, e o Senhor não quer que isso aconteça. Ele deseja que todos estejam ativamente incluídos no corpo. A maneira de nós vencermos essa situação, diz Paulo, é fazendo 2 coisas. Pensando com moderação, primeiro, e segundo, pensando segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Pensar com moderação é pensar com equilíbrio nessas questões. Cada um de nós realmente somos importantes para a edificação do corpo, mas nenhum de nós é absolutamente insubstituível, ou possui todos os dons, ou é perfeito, e que se você sumir e ir embora, a igreja vai parar. Não, isso não é verdade. Se eu for embora hoje, meu irmão, o Senhor vai providenciar outro no meu lugar. Eu não sou insubstituível. Eu tenho os meus dons, eu sirvo o corpo do Senhor com os dons que o Senhor me deu para edificação. Ponto. Eu tenho a minha função e estou aqui para somar e ajudar na obra. E pensar segundo a medida de fé. Medida de fé aqui significa 2 coisas. Primeiro é a quantidade de fé que Deus colocou a cada um para exercer os nossos dons espirituais. E medida de fé também aqui é um tipo de fé. Por exemplo, alguém pode ter fé para entregar uma profecia. Talvez essa mesma pessoa não tenha fé para orar com um enfermo, por exemplo. Então Deus ele nos deu uma medida de fé para nós exercermos. E seguindo, Paulo fala sobre os dons segundo a graça. O que é dom? A palavra dom no original é carismas, que significa um atributo especial recebido sem nenhum merecimento, que é pela graça. Lembrando sempre que os dons, eles são para edificação da igreja, visando o crescimento da igreja, tanto espiritual quanto numérico. Esses dons são para a edificação do todo. Não é apenas um acessório, não é apenas um instrumento, mas os dons, eles são o meio de Deus para suprir as necessidades espirituais
as necessidades materiais e as necessidades emocionais do povo. Não confunda dons com talentos. Os talentos naturais, eles são comuns a todo homem, mas os dons, eles são restritos àqueles que nasceram de novo. Os talentos naturais, eles são usados como uma semente, um adubo para que um dom possa florescer. Isso acontece. Nós não devemos ignorar os talentos, mas devemos tirar o melhor proveito deles. Deus, algumas vezes, ele nos dá dons associados a talentos. Por exemplo, um professor, ele pode se tornar um mestre na igreja facilmente, porque ele tem um talento natural para o ensino. Um vendedor também, ele pode se tornar um evangelista, porque ele tem um talento natural. E esse talento, como eu disse, ele pode ser uma semente para que o dom floresça. O talento, ele pode ser aperfeiçoado pelo treinamento, mas o dom espiritual, ele é desenvolvido quando nós temos intimidade com Deus. Através do Espírito Santo, os nossos dons são desenvolvidos. Também precisamos ser cuidadosos para não confundir dom com fruto do Espírito. O amor é um fruto do Espírito e todos os outros derivam do amor. O amor é o caminho pelo qual o dom atua, mas ele mesmo não é um dom. Não devemos também confundir dom com cargos da igreja. Se bem que todos os cargos deveriam ser encargos na vida das pessoas. Mas nós sabemos que isso nem sempre acontece. Às vezes, em igrejas pequenas, os irmãos precisam atuar em várias áreas e acabam preenchendo algumas lacunas, e eles não foram chamados para aquilo, e eles não têm dom para aquilo, mas para preencher algum vazio ali, uma necessidade momentânea, isso possa acontecer. E mais um alerta aqui: não podemos confundir dom espiritual com a responsabilidade de todo cristão. Por exemplo, existe o dom do evangelista, mas todo crente, todo cristão, ele tem a responsabilidade de evangelizar. E assim também com hospitalidade, com misericórdia. Então nós entendemos que devemos fazer o que for necessário de acordo com a circunstância para suprir uma necessidade, ainda que não seja no nosso dom. Na vida da igreja, temos que fazer aquilo que é necessário para que o corpo funcione. Todos temos responsabilidades como servos de Deus, de orar, de evangelizar, de exortar. Esses deveres, eles nunca devem ser negligenciados por nenhum de nós. E na falta de alguém com um dom específico, precisamos tampar esse buraco. Isso é especialmente necessário em igrejas menores, como eu já falei. Enquanto não chega uma pessoa com aquele dom específico, nós temos que resolver. Nós estamos lá no corpo, na vida da igreja, então o Senhor nos chamou para estarmos ali. Vamos resolver os problemas. Da parte de Deus, os dons são concedidos pela graça. Da parte humana, os dons são recebidos. Nenhum dom ele é conseguido, ele é descoberto, ele é escolhido. Existe sim um espaço, a Bíblia diz, para nós pedirmos um dom específico para Deus. Dado uma necessidade específica à igreja, por exemplo, se a igreja precisa de alguém com um dom específico e ninguém ali flui naquele dom, você pode pedir ao Senhor: Deus, deixa eu fluir, me dê este dom para servir aqui à igreja. Uma dúvida que muitas pessoas têm sobre os dons é saber se ele pode ser exercido segundo a vontade daquele que tem o dom. Por exemplo, eu falo em línguas, eu tenho o dom de línguas. Esse dom de línguas, ele pode ser usado a qualquer hora, a qualquer momento, ou só pode ser usado na reunião, quando eu sinto um frisson, um frenesi no meu corpo. Eu entendo que os dons foram dados a nós para serem usados. Então, se você precisa manifestar o dom da cura, orar por cura para uma pessoa, você vai esperar um culto, um frisson, uma música para orar? Lógico que não. Ore por aquela pessoa. Se você precisa exercer fé, você vai esperar um momento. Você precisa receber alguém na sua casa, ter hospitalidade ou contribuir generosamente. Como é que nós conseguiríamos desenvolver os dons
se ele fosse barrado a nós. Então acredito que os dons podem ser usados livremente por aqueles que possuem os dons. Um dom ele também pode deixar de ser usado, talvez por impedimento ou por alguma circunstância. Ele pode até ser enterrado e esquecido, mas em todos os casos prevalece a verdade que os dons de Deus eles são irrevogáveis. Você não perde um dom. Você pode enterrar, você pode parar de usar, mas você não perde um dom. Na igreja, a vida da igreja, o corpo, o organismo vivo, não há lugar para pensamentos de que uma função é mais importante do que outra. Todas as funções, todos os dons são necessários. Nós não podemos permitir que isso entre em nossos corações. Ah, fulano tem um dom melhor do que eu. Ah, fulano faz... Não. Tudo é necessário. O Senhor fez isso para que não houvesse inveja nos nossos corações. Não permita que a inveja entre no seu coração. Você tem o seu dom para você usar na vida da igreja. Portanto, use esse dom. Libere o que o Senhor Deus te deu. Seja usado e ousado na presença de Deus. Amém? A partir do versículo 9, então, Paulo ele começa a falar sobre o amor e os componentes do amor. Vamos ler lá, 9 até o 16. Diz assim: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo estiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Nós vimos então que a transformação da nossa alma ela acontece quando nós apresentamos os nossos corpos, quando nós renovamos a nossa mente e quando nós exercitamos os dons. Agora nós vamos ver essa transformação pela prática do amor. Nós podemos aqui ver 12 componentes de uma prática de amor que transforma. Primeiro, o amor ele deve ser sincero, no versículo 9. Sinceridade aqui é não ter um amor hipócrita, fingido, um amor atuado, mas o nosso amor ele deve ser sincero, verdadeiro. No versículo 9 também, Paulo diz para nós detestarmos o mal. Isso fala de termos discernimento. Precisamos separar o santo do profano, o celestial do terreno. Acima de tudo, separar o bem e o mal. Ainda que pareça estranho, soe esquisito, o amor ele deve odiar, mas não as pessoas, mas aquilo que procede do mal. No versículo 10 fala de afeição. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Isso traduz como afeto, um carinho que nós devemos ter dentro da nossa família cristã. Amarmos uns aos outros afetuosamente. No versículo 10 também fala de respeito, de honra. A base dos relacionamentos é o respeito e a consideração. Não existe amor onde não há respeito e nem honra. Se não respeitamos ou consideramos alguém, não podemos ter com ele um relacionamento sólido e gratificante. Se nós temos compromisso,
manifestamos respeito e o respeito, por sua vez, gera mais compromisso. No versículo 11, nós vemos ali entusiasmo. Paulo fala de termos zelo, de não sermos remissos, mas fervorosos no espírito. A palavra aqui remisso significa letárgico, lento, apático. Às vezes, nem sempre é o melhor time que vence, mas sim o time mais entusiasmado, o time mais fervoroso. O nosso zelo consiste no entusiasmo, e o nosso entusiasmo depende de um espírito que está fervendo. Nada do que nós estamos falando aqui adiantará se nós não tivermos um espírito fervoroso. É como você ter uma Ferrari e não ter combustível para andar nela. Você precisa estar fervendo, ser quente. No versículo 12, Paulo diz sobre o otimismo. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. A maneira de nós vencermos as circunstâncias é regozijando-nos na esperança, sendo pacientes na tribulação e sendo perseverantes na oração. Paulo está dando uma chave para nós vencermos as circunstâncias ruins. No versículo 13 também, Paulo fala de generosidade, de compartilhar as nossas necessidades com os santos. Nós não compartilhamos apenas a nossa companhia, a nossa presença, mas nós devemos compartilhar as necessidades, aquilo que eles precisam, as lutas, as dificuldades. Paulo vai falar também de hospitalidade, de praticarmos essa hospitalidade. Lá naqueles dias, nos tempos de Paulo, a hospitalidade era vital para o crescimento da igreja, porque não tinha hotéis, não existia hotéis. Hoje nós temos muitos hotéis, né? Mas na época não tinha. Mas ainda hoje nós precisamos entender e sermos hospitaleiros com aqueles que chegam até nós, com pessoas de fora que estão sendo enviados para fazer a obra de Deus. Alguém mudou de uma outra cidade, chegou aqui, um missionário, receba na sua casa, seja hospitaleiro, sirva aquela pessoa, abençoe aquela pessoa. No versículo 14, Paulo fala sobre termos boa vontade, abençoar os que nos perseguem, abençoar e não amaldiçoar. A palavra abençoar aqui significa basicamente falar bem de alguém. Dessa forma, nós abençoamos quando nós falamos bem daqueles que nos perseguem, falamos coisas boas aos nossos adversários, oramos pelos nossos inimigos, fazemos o bem para os nossos adversários. Versículo 15 vai falar de simpatia. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Termos simpatia e termos empatia para com os nossos irmãos. O amor, ele nunca é indiferente, ele nunca é inexpressivo. O amor, ele deve se expressar nas emoções também. Precisamos chorar, rir, dançar, mas principalmente chorar com os que choram, rir com os que se alegram. O mundo é o contrário. Quando alguém está rindo, existe alguém chorando com inveja por causa do sucesso daquela pessoa. E também, quando alguém está chorando, existe uma pessoa rindo da situação ruim que aquela pessoa está passando. Mas o nosso meio não deve ser assim. Nós devemos rir com os que riem e chorar com os que choram. Versículo 16 fala sobre termos harmonia, termos o mesmo sentimento uns para com os outros. Nós precisamos ter o mesmo proceder, o mesmo pensamento, trabalhar em harmonia, termos a mesma mente. No versículo 16, Paulo fala sobre humildade. Aqui o pensamento de Paulo é rejeitar todo esnobismo, toda arrogância, toda altivez. Nós devemos criar um ambiente para que as pessoas mais simples que estão nas nossas igrejas, no nosso meio, também fiquem à vontade, também se sintam incluídas no nosso meio. Dos versículos 17 ao 21, Paulo ele separa para falar dos nossos adversários. No versículo 14, nós vemos Paulo dizendo para nós não amaldiçoarmos ninguém. Uma prática que nós vemos nos nossos dias é pastores tentando segurar as suas ovelhas nas igrejas, ou até mesmo líderes, ou até mesmo irmãos que são próximos,
tentando segurar as pessoas nas igrejas, usando ameaças, dizendo que vão amaldiçoá-las, que elas não sairão debaixo da bênção. E assim elas conseguem manter aquelas pessoas presas debaixo de medo, né, e de condenação. Mas o problema é que a maldição, a base da maldição é a feitiçaria. E feitiçaria é acompanhada de maldição e ódio, de palavras proferidas por aquelas pessoas. Não entre no terreno da maldição. Não seja uma pessoa que amaldiçoa. Você que é líder, você que tem uma liderança, não retenha as ovelhas. Não segure as pessoas. Nós não temos esse poder de segurar, porque ciclos se encerram. Amém? Nós não podemos falar mal dessas pessoas, amaldiçoá-las para outras pessoas, denegrir essas pessoas que saíram, dizendo, olha, fulano fez aquilo, mas fulano... Não sejamos assim, sejamos maduros e abençoamos essas pessoas quando elas pedem para sair. Dizemos o quanto elas são preciosas para nós e que elas estão abençoadas por Deus e nós liberamos aquelas pessoas. E as pessoas que saem também, não sejam ingratas, amaldiçoando e falando mal do seu velho rebanho. Não amaldiçoe, não fale mal, não denigra de onde você veio, mas abençoe. Lembre o tempo bom que você esteve, lembre o ciclo que você criou, o ciclo que você viveu e que você cresceu. Paulo está dizendo para nós aqui para não desejarmos mal para essas pessoas, não falarmos mal a respeito delas e nem nos alegrarmos com os seus problemas, mas abençoarmos sempre. Não pague o mal com o mal. Nós não podemos vencer o mal com um mal ainda maior. Como cristãos, devemos sempre pagar o mal com o bem. Não faça vingança. A vingança e a punição, elas não são erradas em si mesmas, mas a vingança, ela é proibida para nós. Faz parte de uma das atribuições de Deus. A vingança pertence ao nosso Deus e o dia chegará da vingança do rei. Não se vingue, abençoe, vença o mal com o bem. Nós precisamos ser nobres. A vontade de Deus é que nós amontoemos brasas vivas na cabeça de nossos inimigos. Essas brasas vivas os impulsionarão a buscar a reconciliação. Então, se alguém te fez mal, meu irmão, faça o bem para ela. Se alguém falou mal de você, fale bem dela. Se alguém falou mal da sua igreja, fale bem da igreja dela. Você estará amontoando brasas vivas sobre a cabeça dela, e isso a constrangerá. Seja você o maduro na fé. Seja você o adulto da conversa. Seja você um cristão exemplar. Não se vingue, não amaldiçoe ninguém, não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Amém? Que Deus abençoe você e que você, nesta tarde, nessa noite, nessa manhã, no horário que você estiver assistindo, seja ministrado pelo Espírito Santo. Hoje o vídeo ficou um pouquinho maior, porque é muita coisa, mas eu espero que você, se você não entendeu alguma coisa, pause o vídeo, volte, veja de novo e veja de novo, até que isso esteja claro no seu coração. Vou pedir para você então deixar o seu like aqui nesse vídeo, clicar no gostei, se inscrever no canal e comentar aqui o que você achou e se você está gostando. Você tem alguma dúvida? Manda aqui para mim que eu vou tentar te responder pela graça de Deus. Te espero no nosso próximo vídeo. Até lá!